Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, estamos aqui em mais um Love the Problem, o podcast da K21, e hoje a gente está recebendo aqui uma convidada super especial, muito especial assim em vários aspectos, vocês vão descobrir durante o episódio. A gente está aqui com a Jaque. Fala, Jaque. Oi gente, tudo bem? Um prazer estar aí com vocês. Muito bom. A Jaque, eu tive o prazer de conhecer a Jaque no Agile Coach Camp, né, Jaque, de 2019. 18? Já fazem 2 anos? Ou 19, eu não sei. Bom, foi uns anos aí atrás. Eu sei que não foi 2020, que eu não fui no desse ano. Inclusive, um abraço pra toda a galera do Agile Coach Camp. Eu acho que foi um evento muito, muito bom, assim. E já estamos aqui colhendo os frutos disso, né? A conexão que a gente faz entre as pessoas. Já é a segunda coisa que a gente faz junto, né, Lula? Ah, é verdade. Já tivemos outros episódios. A gente fez um workshop para mulheres de produto também. Exatamente. E já estamos aqui, então, entrando no tema. Porque a gente pensou em chamar a Jaque aqui, porque a Jaque hoje é uma pessoa que trabalha com o desenvolvimento de produtos, né, com gestão de produtos, e também participa ativamente, toca a comunidade de mulheres de produtos, é o nome da comunidade, e eu acho que esses dois assuntos são fantásticos, assim, pra gente trazer aqui. Já que quer contar um pouco de você, o que você faz hoje, dentro da Mulheres de Produtos, na vida profissional em geral. Conta aí um pouquinho, quem é a Jaque? Sim, a Jaque é uma pessoa com 28 anos, eu sou apaixonada por produtos. Eu acho que eu encontrei realmente um lugar que é a minha cara. Eu sou enjoo muito fácil das coisas, assim, e eu acho que produto é um lugar que você não dá pra enjoar, você sempre tem novos desafios, novos problemas, e quando você acha que acabou, tem mais. Então, hoje eu tô trabalhando como gerente de produtos no Nubank, que é uma empresa incrível também, e eu sou uma das fundadoras do Mulheres de Produto, que é uma comunidade aí que hoje tem mais de 4.000 mulheres no Slack, e tem vários eventos ao redor do Brasil, então eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Caramba, 4.000 mulheres, que demais conseguir fazer toda essa mobilização, porque eu penso muito, assim, a gente tava até batendo um papo aqui antes de começar o podcast, e eu sou uma pessoa que não veio de produtos, né? Eu sou uma pessoa que veio da parte técnica, então comecei minha vida como desenvolvedor, e eu me cobrava muito por não ser aquele desenvolvedor que tava lendo as últimas tecnologias que estavam saindo e vendo documentação e botando a mão na massa. E quando eu comecei a descobrir agilidade, né, comecei a descobrir um pouco de como fazer a gestão de uma forma mais efetiva, eu comecei a me apaixonar por isso também, né? Assim como você se apaixonou por produtos e encontrou o que você queria fazer. E aí eu penso, 4.000 mulheres, imagina 4.000 mulheres tendo essa paixão sendo despertada, ou tendo essa paixão já em curso, né, e mobilizadas. E aí o que eu penso já que qual que é a essência do Mulheres de Produtos, assim, aproveitando até o título do podcast, né, Love the Problem, que problema que o Mulheres de Produtos nasceu para resolver? O que vocês têm na essência? É uma ótima pergunta. Eu acho que no começo, quando a gente pensou em criar a comunidade, a gente queria resolver um problema de primeiro encontrar essas mulheres, né, em tecnologia. A gente tava em outras comunidades no Slack, e eu achava muito difícil encontrar mulheres que eram product managers e conversar com elas. Queria conhecer e a gente se apoiar mais. E foi incrível, porque na primeira semana que a gente criou a comunidade, a gente conseguiu, no primeiro dia, 20 mulheres. E aí eu falei, nossa, já é mais do que o que eu tentava achar em evento, bem picadinho assim. Então, foi ter esse espaço. Acho que é uma questão muito mais... O problema que a gente tá tentando resolver inicial era de ter um espaço seguro pra gente falar de problemas que importam pra gente e crescer juntos. E eu não sabia o quão poderoso isso poderia se tornar. As mulheres realmente fazem acontecer. Então, os meetups ou os artigos no Medium. Tem um podcast também, pessoal. Então, os que vocês gostam de podcast aí, fica a dica. Fica a dica aí, né? Mas começou com isso. Eu acho que hoje a gente tá num nível que a gente tem esse espaço, tem essas pessoas interessadas. Agora é muito mais dar vazão na escala e na sustentabilidade dos projetos e conseguir atuar cada vez mais e impactar mais. Acho que a gente chegou no nível que a gente fala muito de diversidade de gênero, né? Então a gente conseguiu falar muito
sobre isso, mas acho que um próximo passo é dentro da diversidade de gênero, dentro das mulheres, a gente começar a entrar mais e achar mulheres diversas, sabe? Então, os nossos eventos, eles ainda não são acessíveis. A gente ainda não tem um grande caminho pela frente para discutir a questão racial também. Tem muita coisa que a gente sabe que precisa fazer e eu acho que esse é o próximo passo da gente. Uma é se garantir ser mais os projetos serem mais sustentáveis e o outro passo é ser mais diverso ainda, né? Entendi. E há quantos anos, assim, você vem falando de... Você falou 4 mil mulheres, que já é, cara, coisa pra caramba. Trabalhando já agora em ser mais inclusivo ainda. Há quanto tempo vocês já estão nessa jornada, assim? Há quanto tempo existe Mulheres de Produto? Deixa eu pegar a data exata, só pra não falar besteira. 22 de janeiro de 2018. 2018? Sim. Caramba, em 2 anos, exatamente 2 anos quase, né? A gente tá em fevereiro agora, Sim. 2 anos e 1 mês praticamente, fevereiro de 2020 agora, já temos 4 mil mulheres mobilizadas. E esse começo, eu sou muito curioso, né? Eu vou perguntando aqui pra saber como mais pessoas também conseguem fazer esse movimento, né? No começo, você chamou pessoas que você já conhecia e começou a tracionar isso? Ou surgiu espontaneamente você mesma? Como que foi esse comecinho, que acho que talvez seja a parte mais difícil? O começo foi muito louco, porque começou bem pequenininho, bem humilde. Eu escrevi um artigo no Medium, eu mandei para 2 amigas minhas, que é a Carol e a Ana, e elas ajudaram a fundar a comunidade, ter os domínios, etc. E a gente falou, vamos escrever e comunicar qual que é o propósito e tal. A gente escreveu no Medium, eu escrevi no Medium e fui compartilhando com as mulheres que eu tinha como referência e mandando no inbox no Facebook. E indo em eventos de comunidade mesmo, de outras comunidades, e falando, encontrar uma mulher e falar, tô criando essa comunidade aqui, entra lá, pá. E era bem assim. Teve um grande... É muito incrível como as pessoas se ajudam dentro de comunidades e eu sou muito fã disso. Eu fui num evento de produto, acho que era da Produto.io, se eu não me engano, e eu encontrei a Érica. E aí eu falei pra Érica, criando essa comunidade, ela, nossa, que demais! Não, vou te ajudar, vamos fazer. E aí já agendou um meetup na TW, na época que ela tava lá. Gente, incrível. E aí que nasceu o primeiro meetup, e aí que a gente começou a ganhar mais tração no boca a boca e pensar em outros projetos, mas... Foi muito o apoio das próprias mulheres desde o comecinho. Eu lembro que eu fui em um evento, acho que era do Woolmakers Code, tudo comunidade também. E aí eu conheci algumas meninas, essas meninas são as que são o nosso board hoje. Que elas falaram, nossa, vamos participar. E elas realmente estão tocando até hoje os projetos, a Samantha, a Clarissa, Vivi, enfim. Tem uma galera aí. Que demais. E é interessante que acho que um movimento parece que vai puxando o outro, né? Você falou, por exemplo, de eventos, que você vai no evento, você conhece algumas pessoas e consegue trazer essas pessoas pra perto, porque vocês têm algo em comum. Você falou, por exemplo, da Érica. A Érica é muito conhecida, assim, dentro da comunidade de agilidade, né? Por puxar o Agile Brasil, junto com toda uma comunidade muito especial. Inclusive, abraço pra galera que puxa o Agile Brasil e obrigado Sim. por puxar o Agile Brasil. E começa a criar esses laços, né? Pelo que eu percebo, assim, é tudo entre conexões e laços que você vai fazendo. Mas nessa época, 2018, você já estava trabalhando como Product Manager. Qual que é a sua trajetória, assim, até o Mulheres de Produto acontecer e por que foi tão difícil a Jaque conhecer tantas mulheres de produto, assim, antes de ter esse contato de tantas mulheres dentro do Mulheres de Produto? Eu acredito que é muito reflexo da área de tecnologia mesmo. Tem um livro que eu gosto muito que chama Brotopia. Ele fala da broderagem no Silicon Valley, mas ele conta também da história de quando era meio a meio, né? As mulheres na tecnologia e as mulheres estudavam ciência da computação e não era essa discrepância. E começou muito em relação à publicidade, marketing mesmo e questões que, enfim, eu deixo muito a leitura falar por si só, é um livro que eu recomendo. E eu acho que questão de produto é a mesma coisa, porque é dentro de tecnologia, né? A área de produto, ela tá lá. Então, quando a gente fala de tecnologia, eu, naquela época que eu comecei, eu realmente não via muitas mulheres.
e vejo que isso pode ser um reflexo do mercado, mas eu acredito também que era muito do contexto que eu vivia no lugar que eu tava. Então, hoje eu vejo que tem muita mulher, na verdade, no mercado. E produto no Brasil é uma carreira nova, sabe? Não é uma carreira antiga. Então, acho que precisa... Por isso que é muito importante falar de representatividade, porque se as pessoas veem que tem similares fazendo, né? Ou eu, por exemplo, atuando como produto, isso pode inspirar outras pessoas também a acharem que aquilo é possível. E eu, na minha época, era a mesma coisa. Quando eu era criança, eu nunca fui incentivada à tecnologia, assim. Eu super achava que era uma coisa de menino, de verdade, computação. Eu sabia que eu podia ser o que eu quisesse, mas aquilo não era algo que eu nunca ia querer, sabe? Acho que tem um lance na tecnologia que a gente nunca vê essas pessoas e talvez algumas estejam lá, mas a partir do momento que você começa a ver mais, isso cria um aumento. Você hoje tá no Nu, né? Você tá trabalhando no Nubank, que é você já bem elogiou aí, que é uma empresa bem maneira de se trabalhar, e o Nu é uma empresa que tem uma pauta de diversidade, tem uma agenda de diversidade de alguma forma explícita, né? Até perguntando, né? Você veio do mercado tradicional e você sentia isso mais forte no mercado tradicional, suas experiências como Product Manager, teve algum contraste entre o que você vê no Nu hoje e o que você via no mercado em geral antes? Ah, com certeza. Eu acho que o Nu é uma empresa especial, mas como toda empresa tem muito que melhorar em todos os sentidos e em relação à diversidade, acho que tá todo mundo aprendendo muito e tem empresas que elas aprendem e fazem, tem empresas que aprendem e não fazem, tem empresas que nem aprendem. Então, acho que tem tudo isso dentro do nosso mercado hoje. Falando um pouco de diferenças, eu acho que faz muito parte da cultura. Hoje eu sei que eu vou olhar se diversidade é uma questão para a empresa na hora que eu for escolher um lugar para trabalhar, porque para mim é muito importante. Então, na questão do Nubank, isso tá como um dos valores, né? A gente quer construir times mais fortes e diversos, e eu me sinto bem nesse contexto de uma empresa que valoriza a diversidade. Então, temos várias referências aí também no mercado, né? A TW acho que fala bastante em relação à diversidade, a gente usa como benchmark também. Eu gostei muito, Jaque, do que você falou sobre os 3 tipos de empresa que estão aprendendo ou não aprendendo a lidar com diversidade, né? Então você citou o exemplo do Nu, que tá dentro dos valores a diversidade explicitamente, e isso já é demais. Isso já encaixa mais ou menos, pelo menos na minha visão de cliente, né? De consumidor. Não sou parte do Nu, pelo contrário, eu sou consumidor. Eu tenho meu roxinho aqui no bolso, minha paixão também, né? No coração aqui. Isso aí, inclusive, dá polêmica pra caramba, né? Se tiver alguém olhando. O cara falou que é apaixonado por um banco. Puta, calma, sem flame war aqui, não quis dizer isso. Mas o Nu é uma empresa que hoje tá encarando o problema do mercado não ser tão diverso e tá tomando ações pra isso. Você falou que tem empresas que estão vendo o problema e ainda não estão tomando ações. Tem empresas que nem enxergam o problema ainda. Dentro desse contexto, você conseguiria dar talvez um norte ou dicas para as pessoas que estão nessas empresas que ainda não enxergam o problema, ou nessas empresas que enxergam o problema e ainda não estão conseguindo tracionar ações assim? Eu ia pedir até dicas para a empresa, mas eu acho que é menos o caso. Talvez próprias pessoas, né? Quem estiver ouvindo o podcast quer saber a pessoa, né? Exato. Acho que vou começar na parte de nem perceber o problema. A empresa não perceber um problema, porque eu não conheço nenhuma empresa que é realmente mega diversa em todas as áreas, etc, sabe? Então acho que todo lugar tem problema sim e precisa atacar. Então o que eu daria de dica é precisa de grupos de apoio para vocês começarem a entender quais são os problemas, né? E aí eu tô falando mais não a nível da empresa, mas você como funcionário de uma empresa, o que você poderia fazer? Acho que mulheres ou mamães ou papais ou enfim, qualquer grupo precisa de um determinado apoio, e foi isso que a gente começou a fazer na minha antiga empresa. A gente começou a ter grupos que a gente discutia entre nós mulheres e a gente falava das questões que eram importantes pra gente. Só que a gente se comprometia que tudo que tava lá não ia vazar, que era uma questão de comprometimento, etc, pra criar esse sentimento de confiança. Eu vejo isso em muitos lugares acontecendo e dando certo, no sentido de primeiro você precisa estabelecer uma rede de apoio
para os problemas começarem a florescer. Porque senão os problemas acabam nem aparecendo, porque as pessoas nem falam, porque elas têm medo de falar das coisas, sabe? Então primeiro construir uma segurança em um lugar reservado para poder falar. Se a empresa já vê que isso é uma questão e é um problema e ela só não tá atuando, eu acho que é muito tudo eu tô falando mais de dicas pra gente mesmo como indivíduos, né? Da gente conseguir levar essas discussões pra dentro do ambiente de trabalho. Os grupos de apoio ajudam muito, mas tem outras coisas também. Por exemplo, apoiar a comunidade, sabe? Ou acolher eventos de comunidade. O Mulheres de Produto, a gente funciona muito assim. A empresa que paga o coffee break e aí ela se importa com a questão de diversidade e ela quer falar. E aí ela fala, ai gente, queremos fazer um meetup com vocês e tal. Então é muito legal porque é nesses espaços que a gente acaba falando de questões super importantes e de tecnologia também. Então tentar trazer meetups ou sei que tem LGBTech, Mulheres de Produto, UX das Minas Pretas. Então tem várias comunidades super diversas aí que dá pra vocês levarem pra até como uma forma de ter um ambiente para vocês discutirem algumas questões. Fazer palestras, fazer eventos dentro da empresa onde vocês falem e discutam abertamente disso. A gente teve há um tempo atrás uns eventos para as mulheres aqui, onde a gente falou do que era viés inconsciente, a gente falou do que era sexismo, o que é mansplaining, interrupting, etc. Então é falar abertamente disso, porque acho que o pior inimigo, né, da questão da diversidade é a ignorância das pessoas. Então, informação é muito importante. E você entender o que é diversidade em si e, enfim, é um principal. É interessante que eu consigo enxergar nas dicas que você deu, né, alguns exemplos muito bons de até outros movimentos. E acho que, na essência, assim, tá o sentido de comunidade, né, o sentimento de comunidade. Então, eu lembrei sobre o workshop que a gente fez no Mulheres de Produtos, né? Eu e o Arthur, a gente teve o prazer de fazer um workshop sobre código para quem ainda não coda. E foi na ThoughtWorks, né? Que é uma empresa super aberta, que tem um movimento de comunidades bem interessante e que acolheu ali o Mulher de Produto na época, abriu as portas para a gente conseguir fazer lá. E aí eu lembrei também de um outro movimento, que é o Afrotech BR. Eu lembro que eu participei de um meetup deles na Lambda 3 também. Inclusive, abraço para a galera da Lambda 3 e da TW, né? E são empresas que estão discutindo, né, o problema, não estão maquiando o problema. Então, acho que esse, talvez, movimento de comunidades, tanto internas quanto hospedar comunidades que você falou, pra mim é genial. É uma dica muito, 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 muito legal, muito importante. E assim, pessoalmente falando, né, comunidades mudaram minha vida. Literalmente. Quando eu comecei a sair da minha caverninha ali e comecei a entender que tinham outras pessoas que passavam por coisas semelhantes e estavam interessadas em fazer algum movimento, eu comecei a entender que eu podia fazer parte de alguma coisa maior do que a própria empresa, né? Alguma coisa que estava ligada com a minha própria vida. E por falar em movimentos de comunidade, então, como está hoje o Mulheres de Produto quanto a eventos, a organização, ao dia a dia do Mulheres de Produtos, né? Da comunidade. Você consegue me dar um overview, assim, de como tudo isso acontece? Eu e a Thalita, que é uma das board members, estava falando que vai escrever um case, um artigo, começar a dar palestra sobre organizações autossustentáveis, escaláveis, com autonomia. Isso. Porque a comunidade, realmente, ela é autogerenciável. Eu acho que tem muita nossa responsabilidade como board members e dar um apoio melhor. Aí eu falando também, eu acho que eu preciso melhorar o apoio que eu dou para a comunidade, mas as meninas se apoiam muito, o canal é aberto, acho que a gente tem muita questão de transparência, ser o mais transparente possível com as pessoas, então ter playbooks, ter documentação de como fazer meetup, ou as meninas se ajudarem nos canais abertos sobre como realizar esses meetups é muito bacana e por isso que tá rolando bem, a meu ver. Então a gente tem aí eventos rolando em Floripa, BH, São Paulo, Curitiba, Blumenau, Salvador, enfim, desculpa pessoal se esqueci, tem várias, Joinville, enfim, a gente tem um monte de lugares sediando.
cada vez explorando mais lugares novos aí em todo o Brasil, porque eu acho que parte da diversidade é diversidade cultural, você chegar em outros lugares também e achar mais as meninas e falar mais de produto e tecnologia lá. E estamos crescendo muito, acho que um grande desafio agora é tá um negócio gigante e precisa ter, acho que uma organização melhor, ter mais direcionamento do nosso propósito para esse ano, entender, a gente teve um grande evento ano passado, que foi o MDP Day, que foi o primeiro grande evento sem ser meetup, né, que foi um evento com palestras o dia inteiro, sessão de mentoria, foi incrível, teve umas 300 mulheres. E esse ano a gente quer mais e tem que estruturar e para atender. Uma das questões que a gente vê para trabalhar dentro da comunidade, ela nasceu por mulheres que são gerentes de produto, né? Então, eu e as outras meninas, a gente tinha esse viés de Product Manager. Então, até por isso atraiu muito mais mulheres. Se olhar, acho que o nosso público, 35%, 40% acho que é mulheres que trabalham como PMs ou POs, etc. Que legal, que já trabalham, já estão envolvidos. Que já trabalham, isso. Que legal. E aí o restante tem de migração, mas tem designers, tem engenheiras de software, tem QAs, enfim. E eu acho isso muito legal na comunidade, porque eu não acho que é uma comunidade só de PMs. Eu acredito que a comunidade é pra quem quer aprender a fazer produto. E produto é tudo. Produto é código, produto é você testar as paradas, é você desenhar as paradas. Então, isso que é o grande lance, porque o ser humano é isso, né? O ser humano é... A gente, tô filosofando aqui, gente. O ser humano, a gente muda o tempo todo. E eu acho isso muito legal na comunidade. As pessoas, a gente respeita essa liberdade ou esse desejo das pessoas aprenderem. Não importa o que elas sejam, tipo, não rotular, sabe? E, enfim, acho que isso é uma coisa que eu gostaria que a gente deixasse mais claro no Mulheres de Produto para 2020, que todas as mulheres são bem-vindas. E não é uma comunidade só de PMs, entendeu? Inclusivo de fato, né? Eu estava falando sobre se é realmente inclusivo, mas esses indicadores de 40% de mulheres que hoje trabalham como Product Manager ou Product Owner e 60% que não trabalham, acho que já mostram um certo sucesso que vocês estão tendo nisso, assim, eu pelo menos já fico impressionado e fico super feliz, porque talvez dentro desses 60, talvez tenha, não sei, tô especulando, né, claro, sem dados à mão aqui, só usando os dados que você me passou, mas talvez dentro desses 60 também tem mulheres que estão tomando cada vez mais gosto, entendendo que produto é tudo, né, como você falou, qualquer coisa que você compra na rua, qualquer coisa que você consome é um produto no final, falando da perspectiva de alguém que fazia código e que hoje está trabalhando em todos os domínios ali de negócios, cultura, organizacional, técnico, viajando por isso tudo, se você fizer código hoje e deixar a visão de produtos de lado, talvez seja melhor você nem fazer seu código, né? Sim. Porque talvez seja alguma coisa completamente inútil. E até aproveitando esse gancho que você puxou sobre as pessoas que estão hoje trabalhando com produtos, uma curiosidade aqui. Como é o dia a dia de alguém de produtos, já que alguém que está focada nisso de fazer um produto acontecer e ver as mudanças que estão acontecendo no mundo e conseguir adaptar? Como que funciona o dia a dia de alguém de produtos? É muita reunião? Pronto, já comecei logo tacando fogo. É muita reunião? Já começou com a polêmica. É bastante reunião, sim, mas... eu acredito que tem muita reunião que também é trabalho, sabe? Então vamos lá, como é o dia a dia de uma PM. Eu gosto de explicar falando que a gente tem 2 modos de trabalho. Então um modo que a gente tem é Discovery, que a gente fica lá tentando entender problema, a gente não tem tão claro o que a gente tem que fazer, definindo muito mais o produto, ou a parte do produto, ou a melhoria, etc. Então tentar investigar os problemas, fazer as análises, conversar com as pessoas, conversar com a operação, atendimento, entender as dores. O outro lado é muito mais quando as coisas já estão muito bem definidas e eu tô mais entregando e tendo delivery, execução. A gente opera sempre nesses dois. Então um dia ele pode
pode estar... No meu dia a dia, eu nunca tive um dia que eu tava só focada em uma parte. Então, sempre tem que estar alimentando o que vai ser a próxima coisa. Eu sempre tô descobrindo coisas novas ou investigando o que são as principais dores dos clientes ou do business, ou enfim. E a outra parte é garantindo e trabalhando muito perto do time no dia a dia para garantir que aquilo que a gente tá falando e priorizando é o que realmente a gente tá entregando o valor o mais rápido possível e incremental, né? Então, eu amo as duas partes. Eu acho que tem horas que eu amo muito mais a execução. Eu sou uma pessoa que tem um gosto grande por ficar mais perto de uma vez que a gente definiu o problema, a gente vai lá e faz whiteboard, né? Vai com a engenharia e começa a ter umas discussões mais técnicas, assim. Acho super legal. Tem horas que eu gosto, assim, mais de quando tá bem abstrata a coisa e você só tá hipotetizando e criando documentação e tentando, discutindo com design, discutindo com a operação, fazendo um monte de entrevista, enfim. Eu gosto das duas. Hoje em dia eu gosto mais dessa primeira que eu falei. Mas é isso no dia a dia. Então, um exemplo de um dia seria: eu chego, leio algumas coisas, a gente tenta ler, porque tem muita coisa legal em produto a todo momento. O pessoal escreve no Medium, é incrível o acesso a informações que a gente tem hoje em dia. Eu tenho uns alinhamentos no meu dia. Então, tenho dependendo do dia, um planejamento. Eu trabalho muito para tirar bloqueios do time. Então, falando com alguma pessoa que é analista de negócio para entender o impacto de uma parada. Eu trabalhando com a operação para entender um caso específico que aconteceu com o cliente e ver como que a gente contorna. Isso é mais no micro, né? Isso também é algumas coisas mais no macro, que já daqui 2 semanas o time vai começar a implementar, e eu ainda tô com alguma falta de clareza em uma parte de um determinado produto. Enfim, ele é bem dinâmico, fora as outras coisas que a gente gosta de fazer, como PM, que é estudar, aprender e participar de outros tipos de discussão, assim. Então, é mais ou menos assim. Se eu tivesse uma boa Product Manager nos meus tempos de código, acho que muito produto inútil ia ser evitado aí nesse mercado financeiro, viu? Porque, fazendo uma comparação aqui, né, no que eu já vi no mercado tradicional, é exatamente essa peça que faltava, talvez, no meu dia a dia, para a gente parar de focar tanto só em delivery, né? Só em, alguém pediu entrega, e começar a entender como as coisas que estão sendo hipotetizadas lá no começo chegam até a gente, e como que a gente consegue conversar com quem fez essas hipóteses e pensou desde lá do comecinho até fazer. Você contando aí o seu dia a dia, eu falei, putz, encaixava muito bem muita porcaria que eu já fiz na vida, viu? Sim. Pra não ser porcaria, né? Pra deixar de ser. Mas mesmo assim a gente faz porcaria, então imagina antes, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito é de eu poder errar bastante também. Então, por mais que a gente faça todos os processos, a gente erra muito aqui. Só que esse é um lance, né? Você ter um ambiente seguro pra você errar rápido e bora pra frente, assim. Exatamente. A questão dos nossos testes, faz um rollout controlado e vida que segue. Eu preciso gravar um episódio sobre fluxo, porque você começa a falar sobre esse processo de discovery, delivery e errar pra depois entrar de novo e acertar. Já começa a vir na minha cabeça o fluxo disso acontecendo e os impactos que cada decisão, talvez ruim lá no começo, pode ter no final, se você pensar em alguma coisa muito grande. Inclusive, eu acabei de me lembrar que quando saiu a NoConta, né? Assim que foi lançada a NoConta, eu acho que eu fui um dos escolhidos para ser beta user, alguma coisa assim, e me espantou muito a simplicidade dela, né? Eu escrevi um artigo no Medium na época falando, o seu Product Manager precisa conhecer a NoConta. Ah, que legal! E aí eu dei uns detalhes do porquê disso, mas eu acho que muito do que me motivou a escrever isso é exatamente a falta que eu senti da minha vida inteira de sei lá, uma Jaque junto do meu time, sabe? Trabalhando assim no dia a dia. E puxando até isso, né, dessa falta que eu senti, pelo
que você conversa com as mulheres de produto, assim, nos meetups, nas comunidades, no dia a dia, né, do Slack ali, você sente que esse seu dia a dia, de conseguir se dividir entre discover, delivery, validar a hipótese, ter um espaço para errar, para tentar de novo, essa é a realidade das demais mulheres de produtos que estão aí no resto do mercado? Ou é difícil de ver product managers conseguindo ter esse espaço, né, para trabalhar? O que você sente, assim, dos papos que você tem? Eu acho que vem melhorando a partir do momento que o mercado amadurece mais também. Tem muita empresa que não tem a estrutura que a gente tem também, né? E aí o trabalho que um PM faz é um escopo muito grande. Então, o PM, a pessoa, a Product Manager, é a pessoa que vai lá e faz as análises. É a pessoa que vai lá e desenha os wireframes. É a pessoa que vai lá e garante toda a execução. Então, ela faz tudo, de ponta a ponta. Então, isso que às vezes é o contexto mesmo da empresa, isso pode acabar sobrecarregando, e muitas vezes, e tem empresa não, que é um escopo mega definido. Eu acho que no Nubank que PMs eles são bem estratégicos, e a gente tem uma visão do todo, e a gente tem muito suporte de outras pessoas. Então a gente tem uma pessoa que é um analista de negócio que vai me ajudar a construir, a montar essas hipóteses e também ajudar a mensurar o impacto no negócio das coisas que a gente está fazendo. Eu vou ter uma pessoa que designer, que vai estar fazendo pesquisa, que é a UX Research. Então, tem um apoio, a minha situação é bem mais confortável, digamos, do que esse outro tipo de PM que tem que lidar com um monte de coisa. Então, para essa pessoa, o tempo, né, o gerenciamento do tempo dela e o que é prioritário fica bem mais crítico. Tentando resumir de parâmetros, acho que tem todos os tipos, depende muito mais da estrutura da empresa. E eu tendo a sentir que é muito mais a questão no PM que acaba fazendo muita coisa e acumulando um monte de função. Mas também é um aprendizado, é uma fase, eu acho que tudo também... Não tô falando de work-life balance, pelo amor. Eu acredito que a gente não pode, né? Tem que respeitar os seus limites e trabalhar certinho, tá? Ter sanidade mental e tal. Mas eu tô falando... Dadas essas condições, eu acho muito bom também para você, como PM, se desenvolver e entender como as coisas funcionam. Eu trabalhava nesse outro modus operandi antes, né? De fazer análise sozinha, me virava, tinha core design que era ótimo, mas pesquisa a gente fazia na raça também. E não tinha tudo isso, então foi uma escola. Foi criada em um ambiente que te deixou talvez mais resiliente e talvez até mais grata hoje pelo conforto que você tem de ter tanta gente apoiando, né, aparentemente, assim. Exatamente. E você trouxe uma questão aí que eu acho que vale a pena eu fisgar pra trazer, porque às vezes é meio polêmica. Com as pessoas que eu converso, que estão começando a se interessar por produtos, você falou, às vezes eu converso com... Às vezes não, né? Frequentemente eu converso com analista de negócios ali, Product Manager e analista de negócios. Quais são as fronteiras aí entre essas duas coisas, pelo menos no seu dia a dia, né? Vamos definir o contexto para não jogar genericamente no mercado, porque você mesmo já falou que já rodou os dois pratinhos juntos, né? Alguma vez na vida. Nossa, varia, é muito incrível a tecnologia que varia muito de empresa para empresa, né? Mas no Nubank eu vejo bem diferente o escopo de um analista de negócio e de uma pessoa gerente de produto. A pessoa analista de negócio é a pessoa responsável por conseguir ajudar a gente na tomada de decisão, pensando muito no business mesmo, no negócio, né? Como o nome já disse. Então, é uma pessoa que trabalha muito com experimentação, ela trabalha muito com os data science, daqui no caso do Nubank, com machine learning engineer, para ajudar a pensar nessas melhores análises do impacto que as coisas que a gente está fazendo vai ter no negócio. Tô tentando pensar em algum exemplo para deixar um pouco mais tangível. Mas, por exemplo, eu trabalho com produtos de financiamento para clientes em atraso. Os analistas de negócio olham sempre o impacto que uma mudança, alguma alteração que eu tô fazendo numa determinada feature tem pro Nubank. Então, por exemplo, no caso de clientes em atraso, a gente tem muito como parâmetro
uma métrica que chama recuperação financeira. Essa taxa de recuperação, ela é o total dos pagamentos recebidos de clientes em atraso sobre o total devido. E isso a gente usa como comparativo para várias coisas, para várias outras funcionalidades. Então eles ajudam a ter essa projeção de estimativa, se você for fazer a determinada coisa, quanto que aquela coisa vai ter de recuperação, vai trazer, ou de impacto na operação. Então eu vejo eles muito ajudando PMs a, elaborar hipóteses e outra a ter realmente esses dados de estimativas e análise de impacto. E o Product Manager, no caso, você é ajudado por ele, mas você acaba sendo mais focada... Isso entra como um input, né? Como um dado que a gente usa na hora de fazer uma priorização, de fazer um rollback, né? De tirar alguma coisa do ar, ou de falar, vou priorizar não, tô fazendo isso, tenho noção que vai dar merda ou que vai dar boa. E comunicar os stakeholders, né? Comunicar as pessoas, comunicar a operação, mobilizar, eu sabendo de algum impacto, às vezes não é sempre só financeiro, mas às vezes impacto na operação. Quando eu falo atendimento, aí que isso vai gerar um aumento das filas, vai trazer alguma coisa. Tem que comunicar a operação, ou a operação vai ter que comunicar os clientes para avisar que, pode estar demorando um pouquinho. Então, esse tipo as análises que eles fazem ajuda muito na tomada de decisão de novos produtos e melhorias, e também a gente saber o impacto para a gente agir de acordo. É muito legal saber disso, porque e eu vi esse ponto de vista sobre os dois papéis dentro do seu contexto, porque em outro episódio a gente comentou sobre agilidade organizacional, né? As empresas estão tentando entender qual que é a melhor formação para o contexto digital que eles estão começando a trabalhar. E é muito comum, pelo menos eu vejo bastante no mercado, exatamente o cenário que você falou do Product Manager tendo que fazer tudo, né? Quase faz tudo ali. Sim, tem. Não coda de fato, né? Às vezes tem até alguns aí descendo no código e botando a mão, tendo que botar a mão também. Mas essa divisão, para mim, fica muito mais claro o quanto olhar para o mercado é importante, né? O analista de negócios aí com essa parceria, olhando para o mercado, olhando para os impactos e trazendo todos esses insumos, com certeza vai sair um produto talvez um pouco mais assertivo, ou se não for assertivo, que pelo menos a gente saiba disso o quanto antes e consiga adaptar, né? Achei fantástico, assim, a analista de negócio. Entra também um pouco de uma desmistificação que acontece no mercado tradicional, pelo menos que eu vejo, que é o analista de negócio está morrendo. Já ouvi analistas de negócio com muito medo, assim, putz, e agora? O que vai ser da minha vida? Porque, dentro de um contexto mais ágil, dentro de um contexto digital, não tem esse papel, mas às vezes a pessoa está se limitando a talvez só escrever requisitos, sabe? Escrever documentos. Não. É que o analista de negócio no Nubank tem um papel fundamental, assim, para todas as áreas, para todos os produtos. Então é a pessoa que tem autonomia e a cara de realizar os testes aqui, qualquer feature que a gente vai fazer, eles estão muito por dentro do impacto e ajudando a fazer teste AB ou mensurar os resultados, ou saber qual porcentagem da base, pra quem, enfim. É uma função, assim, que eu admiro bastante e não acredito estar morrendo, pelo menos não no Nubank. Talvez esteja encontrando melhores caminhos, mas ainda é o analista de negócios, né? Sim, é os nomes, né? Igual PO, PM, etc, analista de produto, enfim. O importante é muito mais a essência. Sim. E até falando em essência, para quem estiver querendo, e aí eu tenho 3 perfis diferentes aqui que eu vou pedir sua ajuda. 3 perfis que eu imagino de leitor. Já tô começando a pensar em quem tá ouvindo o podcast, quais as necessidades. Tô começando a dar meus pulos aqui dentro de produtos, vendo o podcast como produto. Pensando no usuário, muito bom. Pensando no usuário, exatamente. Mas vamos lá. 3 perfis diferentes. Vou começar com o primeiro perfil. Para quem
tá começando a tentar entender essa essência de Product Management, tá querendo começar a entrar nessa área, tá querendo sair desse dia a dia burocrático de estar preso dentro de uma corporação gigante que eu não sei nem como o que eu faço se encaixa com o usuário final. Alguém, principalmente mulheres, né? Deixar aqui um nicho mais setado. Mulheres que estejam querendo começar nessa vida de produtos. Que dica você daria para quem está querendo começar nessa vida de produtos? Você vai adivinhar já, né? É falar da comunidade. A comunidade eu sabia. É bom deixar explícito, né? Porque já falamos um pouco. Comunidade Mulheres de Produto, gente. A gente deixa... Eu não sei se vai ter os links. Deixa, né? A gente põe os links aqui. A gente coloca os links e tal. Mas, falando sério, sim, comunidades ajudam bastante. Você ir em meetups e você encontrar outra pessoa que passou por aquela situação de transição de carreira ou pedir dicas. Eu posso dar a minha percepção, mas você indo nesses eventos, você vai ter a percepção de, sei lá, muitas pessoas. Então, isso é muito importante. Uma dica que eu daria é você tentar realmente encontrar uma pessoa ou algumas pessoas e conversar com elas pra pedir esse tipo de ajuda mais focado. Eu sei que tem um livro maravilhoso que a Sheryl Sandberg escreveu, que é o Lean In, Faça Acontecer, muito bom, recomendo. Ele fala que um erro é a gente pedir para as pessoas serem nossas mentoras, mas eu às vezes discordo um pouco, porque ela fala que para você ter mentoria você tem que ter um processo de confiança, você tem que, né, a pessoa que mentora você que tem que te escolher, e não ao contrário. Só que eu discordo um pouco, porque eu acho que a gente, pelo menos na comunidade, a gente tem uma abertura e um carinho tão grande por ter passado por toda essa trajetória, a maioria das mulheres, que eu não me importo de tomar café. Eu sei que não é uma mentoria formal, mas só sair pra comer, né? Falar um pouco sobre produto, e várias vezes durante a semana, já almocei com várias meninas que queriam migrar de carreira e a gente conversava só disso. E era uma hora que elas tiravam todas as dúvidas. E eu sei que todas as meninas lá estão super dispostas a poder ajudar nesse sentido. Então eu recomendaria você conseguir encontrar algumas pessoas para você conversar e expor a sua posição. Aí, de dicas mais práticas, a questão da tua experiência, o caminho mais simples é quando a pessoa tenta fazer a transição. Vai que nessa empresa que você me deu a situação tem uma área de produto. Começar a tentar fazer projetos indo para essa área, expondo para as lideranças de produto que você tem interesse, o que você poderia fazer para aprender. Foi o caminho que eu tive, que eu fiz a minha transição de carreira dentro da Resultados Digitais e abri um processo de rotation. Eu também sinalizei para a liderança de produto que eu estava interessado. Mas também tem pessoas que na empresa não há possibilidade ou nem tem essa área de produto. Então o que eu faria é curso. Então, em todos os cenários, eu acho que a gente tem bons cursos brasileiros aí, PM3, Atera, tem cursos online da Udemy que estão R$25, que é tipo Product Manager 101, que eles falam os básicos, e tem livros incríveis também aí na internet. Eu tentaria ter uma base para você realmente ver se produto é aquilo que você quer testar e conhecer, porque tem uma glamorização sim da área de produto. A gente sabe que é uma carreira que tá super em alta e várias pessoas têm interesse, mas não é pela fama que as pessoas prevalecem na área de produto, sabe? É muito por trabalho, é muito trabalho duro. Às vezes você não tem reconhecimento. Quem leva reconhecimento é a sua equipe, porque é com a engenharia e é com os designers que a gente faz as coisas acontecer. Não é você, PM, que é o fodão, sabe? Então, acho que tem que ver se é aquilo que você quer mesmo. E tem muitos materiais aí. Tem livros para passar em processo seletivo de PM. Caramba! Posso recomendar também. Então, eu li, inclusive. Foi bem útil. Então, é isso. Conversar com as pessoas, ler, fazer curso, fazer conexões.
Muito bom. Acho que conexões é a palavra, né? Você falou bastante de curso, né? De treinamento. Eu lembro que um dos treinamentos que me abriu a cabeça, assim, pra começar a olhar com mais carinho, desde a ideia de validação de hipóteses, de ter desapego na solução, né? De conseguir entender o problema e entender que sua solução talvez vá resolver um pouco daquele problema ou não, e por aí vai, foi o curso dentro dessa sopa de letrinhas de Product Owner, né? Tive a experiência de ter o treinamento com o Rafael Sabag, e pra mim foi bem impactante, porque era todo um universo que eu não estava olhando, né? E ao mesmo tempo, quando você vai fazer um treinamento, vai fazer um curso, você também conecta com outras pessoas, né? Também começa a ter esse apoio de quem também está nessa jornada, querendo crescer. E você falou bastante de comunidade mudou minha vida, já falei aqui. Mulher de Produto provavelmente está mudando a vida de muitas mulheres aí. Para quem quiser se juntar a Mulher de Produto hoje, qual que é o principal canal, assim, que você recomendaria? Pô, tô ouvindo esse podcast e gostei da ideia e quero me juntar a Mulher de Produto. Qual que é o caminho? O caminho é você entrar no Slack da comunidade, a gente pode deixar o link aí. Boa. Você se apresentar, você falar que tem esse interesse. A gente tem todos os canais que são abertos de projetos, então tem o canal dos meetups, é só procurar, o canal de podcast é só entrar, tem o newsletter, tem o Medium, e as meninas respondem rápido, assim. Então é simples como parece. Que legal. E a gente precisa muito de pessoas, mulheres aí comprometidas e que querem fazer diferença e ajudar as outras também. Então eu deixo aqui meu recado. Uma das coisas que eu acho que é porque a comunidade faz sucesso é porque as pessoas têm muita autonomia e responsabilidade também em cima. Uhum. Então, ela não tem uma questão de você pode, não pode fazer, a gente não é dono da verdade, mas as pessoas que estão envolvidas, elas são bem comprometidas. Que legal, que bom. Então é simples como clicar num link, praticamente, assim, tá fácil. Sim, E aí atrás, é muito igual conseguir uma pessoa pra te mentorar. Eu acho que, voltando nesse negócio de mentoria, as pessoas hoje têm uma questão de esperar muito que o outro faça por você. Uhum. Só que é sua responsabilidade também de ser algo que você quer, você ir atrás. Então, a mesma coisa que é na comunidade, assim, se você quer muito levar o meetup pra sua cidade, seja essa pessoa que leva o meetup pra sua cidade. A gente pode apoiar do jeito que for, mas eu acho muito legal isso no jeito que a gente trabalha lá, porque a gente precisa dessas pessoas, sabe, que façam a maquininha rodar. E vão atrás das coisas. Então é desse jeito que funciona lá. Quem faz acontecer de fato, né? Tá com vontade, pega essa energia que tem, esse gás que tem, vai lá e começa a mobilizar outras pessoas e consegue chegar num resultado maneiro, igual no mínimo o meetup, né? Acho que o meetup que rolou, eu fiquei super feliz, assim. A gente começou a especular no Agile Coach Camp, e quando rolou mesmo eu fiquei super feliz de ver. Acho que foi a primeira vez na minha vida, olha que engraçado, a primeira vez na minha vida que dentro de um workshop ou de uma palestra que eu tava dando, o público era 100% de mulheres, né? Sim. Se eu começar a notar isso no dia a dia, essa proporção é muito desigual, e lá tava desigual pro lado ideal nesse momento, né? Pra começar a equilibrar a balança. Não, é incrível você olhar aquelas fotos e só mulher fazendo gesto, né, de força e é muito incrível. Venha discutir sobre estratégias de negócios digitais que transformam o mundo. Participe do Product Summit, um evento criado pela Knowledge 21 com palestras de grandes nomes do mercado digital. Acesse productsummit.com.br e garanta seu ingresso. Muito bom. Jaque, obrigado pelo papo. Achei sensacional, assim. Espero que tenha servido para bastante gente se inspirar e começar a tomar ações práticas para começar a mudar a vida no dia a dia, né? Que eu acho que no final é o que o Mulher de Produto tá fazendo com essas conexões. Quer deixar alguma mensagem no final? Tô pensando. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios, enfim. Eu acho que eu tô numa situação muito mais confortável que várias pessoas, mas eu gosto muito de deixar a mensagem pra você tentar ser o que você realmente quer e você... Eu já ouvi muitas vezes pessoas desanimando outras pessoas pelos sonhos que elas têm, ou achando, mano, você, sei lá, vai demorar muito pra você conseguir, ou
não, porque você não tem background em tecnologia, você não vai conseguir trabalhar com engenharia, sei lá. Então, é mais... Tem gente que consegue, eu sei que dados os privilégios que a gente tem na nossa vida, cada um tem sua história e tal, mas procurem essa rede de apoio e me procurem também, eu sou super disponível. Eu sei que às vezes eu demoro pra responder no WhatsApp, mas eu acho que a gente tem que se apoiar e ajudar as pessoas a conseguirem ser o que elas quiserem, assim. E isso é uma das coisas que mais me motiva na comunidade e no trabalho que eu tento fazer também. Muito bom, muito bom. Obrigado, até me inspirou a refletir, será que eu faço o que eu quero da vida? Mas... Bom, que bom! Eu acho que por enquanto sim, acho que eu tô feliz, mas é bom pensar frequentemente sobre isso, né? Sim. E, inclusive, dados meus privilégios, né? Você bem falou aí, eu também tenho os privilégios do meu dia a dia que me levam a conseguir ser quem eu quero ser agora. Mas eu acho que é um caminho legal para se traçar. Obrigado pela mensagem, obrigado pela participação. Para a galera que ouviu aí, espero que tenha sido bem legal. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, galera. Obrigada. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.